Quem está esperando Deus fazer mais e fala mais? Glória a Deus. Com o pregador desta noite, pastor. Glória a Deus. Queridos pais do Senhor Jesus, amém. É um prazer estar de volta a esta casa para reunidos cultuarmos o precioso nome de Jesus. Aproveitando que estamos em pé, abramos a palavra de Deus, por favor, no livro de Daniel. Daniel, no capítulo de número 2, por favor. Eu sei que a maioria já está com esse texto aí marcado, pois é o livro no qual vocês estão trabalhando os temas, que a maioria está trabalhando os temas abordados ou a partir dele. Daniel, capítulo 2, por favor, eu quero ler um versículo e assim honrar o tema que me foi dado, o reino dos homens e o reino de Deus. Leremos então, por favor, leiamos o versículo 44. Capítulo 2, versículo 44 diz: Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Este reino destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Assentai-vos, por favor. Queridos, eu quero expressar a minha gratidão pela vida do vosso pastor, que aqui também é meu pastor, pastor José Orisvaldo. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pelo carinho de sempre, pelo ministério que a tantos tem influenciado, pastor. Meu muito obrigado. Uma vez a equipe dos Assembleanos de Valor me perguntaram: pastor, quais mensagens de pregadores te influenciam? Eu disse: pastores de igreja. Citei o nome do pastor e de outros pastores presidente, porque esses homens têm a vivência do ministério. Esses homens sentem na pele aquilo que eles estudam e recebem de Deus para nos ministrar. Expressar a minha gratidão à liderança da UMAD Nordeste, o obreiro, pastor Mário César. Eu não sabia que começava com Mário, mas meu muito obrigado. Que o Senhor te conduza com muita graça e sabedoria. Evangelista, né? Eu estou vendo aqui, Mário César. O pastor Ricardo Braz, é um prazer revê-lo, meu muito obrigado. O pastor Luaran, que o Senhor também o conduza com muita graça e sabedoria. Alguns eu posso aqui não conhecê-los por nome, apenas por vista. O Gil Desi. Quem é o obreiro? Gil Desi, meu muito obrigado. É isso mesmo, o assento aqui está no ar. Agábio, pastor Agábio, meu muito obrigado, que o Senhor te conduza também com muita graça e sabedoria. Eu vi ali o pastor Denis, a missionária Carla, estão sentadinhos ali adorando a Jesus. Nós nos conhecemos desde quando eu era menor. Congregamos juntos. O Denis vendia os livros para mim, lá na livraria da CPAD em Brasília, me vendia fiado, não era? Me dava desconto de pastor, sem eu ser pastor, e pedia para eu não falar para ninguém. Meu muito obrigado, pastor Denis. Ana Clara, como é bom ser ministrado pela unção de Deus na sua vida. E guarde seu ministério, sua mãe e seu pai, o meu segurança. Estou com saudade dele. Pastor Rodrigo, é um prazer também estar contigo aqui. E o coordenador da UMAD em Maceió é o Eleazar. Pastor Eleazar. Obrigado, pastor, também que o Senhor te use e te honre cada vez mais. Eu tenho um tema disponível em livro. É um prazer revê-lo. Me lembra o nome dele? Pastor Jaime, Pastor Jaime. Eu tive lá com o senhor em Piauí, no Piauí, não foi? Fronteira. Foi, em Fronteiras. Arraial.
Isso, o senhor está bonito mesmo. Glória a Deus. Que o Senhor continue guardando sua família e preservando a sua história, pastor. Vou sim. Queridos, o meu livro Princípios da Liderança de Paulo, alguns princípios que eu aprendi com o ministério do apóstolo Paulo. Eu dei esse curso na Academia de Pregadores e estará disponível em livro aqui atrás. Cada livro é 30, se você adquirir 2 fica por 50. Se você sentir de Deus, compre. Se não sentir, você compra para sentir. Vai ser uma bênção para o seu ministério. Pastor, esse aqui é o seu presente. Muito obrigado. Não deu tempo nem eu sentir. Aleluia. 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 Esperto, né? No livro de Daniel, nós temos um perfil de sabedoria. Ele foi um grande conselheiro no império que destruiu a sua nação debaixo do juízo de Deus. Daniel se desenvolve com um coração misericordioso, sendo bênção ao invés de guardar mágoa e se tornar um instrumento de tropeço a partir da vingança que seria natural no coração de quem teve a sua pátria invadida, seus amigos assassinados, o templo destruído e seus sacerdotes também eliminados. Mas Daniel cresce em sabedoria, prudência e graça, porque Deus lhe deu graça, é o que diz os últimos versículos do capítulo 1. Daniel, como já foi dito aqui, preservava a comunhão com Deus através de uma vida de oração. Daniel foi um sábio, Daniel foi um grande estadista. Deus o usou no império, Deus o usou como político, como governador, e Daniel também teve visões de Deus. O Senhor o usou no ministério profético. A partir do capítulo 7, alguns consideram Daniel como um mini apocalipse. Visões escatológicas Deus deu àquele homem, não apenas a partir do capítulo 7, mas a interpretação que Deus dá a Daniel no capítulo 2, como falaremos aqui essa noite, já é uma interpretação profética e escatológica. O tema que me foi passado, o reino dos homens e o reino de Deus, eu quero basear-me nesse texto para mostrar aos irmãos sobre a prepotência e a impotência do reino dos homens, mostrar aos irmãos a potência e a onipotência do reino de Deus, a prepotência e a impotência no reino dos homens. A gente percebe no capítulo 2, quando diz: no ano segundo de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou perturbada, que ele não conseguia dormir. De repente, ele convoca os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Preste atenção que há um desenvolvimento de conflito e tensão. O conflito começa quando ele sonha e esquece o sonho. Ele chama então os seus grupos, o seu grupo de sábios, e diz: tive um sonho e quero saber o que significa. De repente, os astrólogos respondem diante do rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho e nós interpretaremos o sonho. O rei disse: a minha decisão é a seguinte: se vocês me disserem qual foi o sonho, se vocês não me disserem qual foi o sonho e não interpretarem, serão cortados em pedaços. Mas se vocês me disserem qual foi o sonho e me darem a interpretação do mesmo, eu os recompensarei. Nesse momento, Nabucodonosor está sendo prepotente. Suas palavras estão revelando o seu caráter.
Seus discursos estão mostrando que ele é um homem desconfiado, irracional, teimoso, mal-humorado e cruel. Os sábios do rei se apresentam aparentemente pacientes, porém impotentes. No rei nós temos a prepotência, nos seus sábios nós temos a impotência. A personalidade de Nabucodonosor é esta: se não faz o que eu quero, eu mato; se me agrada, eu lhe recompenso. No reino dos homens, no reino de homens que não se submetem ao domínio de Cristo, é a soberba satânica, é a prepotência demoníaca que prevalece em seus corações. Pessoas prepotentes não suportam ouvir não. Perceba que os magos disseram: não podemos dizer ao rei qual foi o sonho e qual é a interpretação. O rei então ordena que todos sejam assassinados. Versículo 8 ele diz: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contam o sonho, todos receberão a mesma sentença. Vocês estão me enganando com mentiras. No reino dos homens, onde a prepotência reina, há ali uma desconfiança, sempre em destaque, como se pudessem dizer: não confio em ninguém, e sempre é o outro que é indigno de confiança. Vocês estão me enganando com mentiras, vocês combinam entre si. No reino da prepotência, falta a lealdade, falta a amizade sincera, falta a fidelidade entre amigos. E ele diz: vocês estão esperando que a situação mude. Me contem o sonho e eu saberei que vocês são capazes de interpretar. Se não me contam o sonho, saberei que vocês são incapazes de interpretar. E eles dizem no versículo 10: não podemos dar o sonho nem a interpretação, pois não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Pessoas prepotentes pensam que todos são obrigados a resolverem seus problemas, menos eles. Nabucodonosor dorme, sonha, esquece o sonho, agora quer que os outros perante ele, do seu modo, conte o sonho, interprete o sonho, e sobre quem não for capaz de lhe ajudar, ele decreta, estabelece juízo, e o juízo é morte. Ele sabe que aqueles homens agora não são capazes, ele também não é capaz. A prepotência nos faz assim, responsabilizar os outros pelos meus problemas. Isso vem desde o Éden, da queda de Adão e Eva. Adão, onde estás? Senhor, foi Eva. Eva, o que fizestes? Foi a serpente. E se a serpente ali naquele momento pudesse falar, e o Senhor a ela perguntasse: o que fizeste? Ela diria: foi o Satanás. Ou seja, a gente vive nesse ciclo vicioso de transferir a responsabilidade a outros. Já viu pessoas que não conseguem se desenvolver na vida e vivem culpando seus pais, enquanto têm escolhas ou oportunidades para mudar de vida? Veja, Caim, assassino; Abel preferiu ser adorador. Veja Salomão, mesmo com um pai que tinha tantas falhas, preferiu ser ministro de paz, enquanto Adonias quis ser rebelde. Veja Judas, teve um pastor perfeito, a sabedoria encarnada, Deus entre nós,
mas escolheu um caminho de deslealdade, traição e desprezo ao Salvador. E os outros apóstolos que abalaram o mundo. Para um pouquinho de ficar transferindo responsabilidades. Assuma seus erros, busque em Deus graça e sabedoria para a solução de seus problemas. E se alguém não consegue resolver do jeito que você busca e se agrada, tente lembrar de uma coisa: há um Deus que é soberano sobre tudo e todos. Ele está no controle de todas as coisas. Existem pessoas assim. Quando os magos disseram não podemos, então vão ser assassinados. Olha só, versículo de número 5: vocês serão cortados em pedaços, e as suas casas vão se tornar em entulho. Sabe o que é isso? Enquanto me servem, enquanto me ajudam, estou com vocês. Agora que vocês não podem solucionar o meu problema, vocês são descartáveis. A igreja de Jesus não pode se comportar assim. Servos de Deus não podem viver sob a síndrome de Nabucodonosor. Enquanto a pessoa está me dizendo sim, é nós. Mas quando ela diz não, essa pessoa já não presta. Jovens, às vezes interessados, o rapaz interessado na moça, tem que detalhar nessa geração que a gente está vivendo, ou a moça interessada no rapaz, se houver um não, aí começa um processo de calúnias, começa-se um processo de fofoca. Jovens que aspiram crescer no ministério, se o pastor não lhe der oportunidade no culto em que quer cantar, se o pastor não lhe deixar pregar no evento em que deseja pregar, começam-se nos grupos, ou no próprio coração, ou no carro, enquanto volta para casa, a falar mal da sua liderança, a criticar a sua igreja. Pessoas que aceitam a Cristo por adesão e não por conversão. Vamos ali e eu gostei da música, eu gostei da poltrona, eu gostei das meninas, eu gostei do ar-condicionado, e o pastor tem até uma palavra legal, mas de repente a mensagem começa a confrontar os pecados dessas pessoas, e elas começam agora a se desagradar do que estão escutando, porque queriam terem seus pecados, queriam massagens e não mensagens, e agora começam a encontrar problemas em nós, problemas no sistema, problemas na igreja. Gente que nunca chega antes para fazer nada, mas só chega depois que está feito para reclamar e pôr defeitos. Gente que não consegue encarar as dificuldades da igreja, nem faz parte da igreja no quesito evangelismo, projetos missionários, mas quer que a igreja o sirva, quer que a igreja cante o que lhe agrada, quer que a igreja pregue como lhe agrada, quer que o sistema de culto funcione como lhe agrada, e aí começa a descartar todo tipo de igreja e todo tipo de pastor. Gente que está na igreja só vendo os problemas dela, é o pior problema nela. Se você vazar da igreja, ela vai ficar melhor sem você, porque no reino de Deus, nós não estamos aqui para sugar. Aqui ninguém é tão vazio que não tenha nada, e ninguém é tão cheio que tenha tudo. É um dependendo do outro, é um ajudando o outro. Somos nós em comunhão, cooperando com o reino de Deus. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, pare de ser esse tipo de gente do governo humano, dos reinos humanos, onde se não fizer do jeito que eu quero, se me disser não, você já não presta mais. Paremos com essa prepotência, que o Espírito nos liberte, que o Espírito nos humilhe, que o Espírito nos equilibre, que o Espírito Santo nos desperte e nos faça sermos bênçãos uns para os outros. Alguém entende essa palavra? Pode adorar o precioso nome de Jesus. Veja em Nabucodonosor a prepotência do reino dos homens. Agora vemos que esses homens com quem ele conta são impotentes. Estes também revelam o perfil
dos reinos humanos, impotentes perante aquilo que Deus está no controle, impotentes perante a missão que é dada à igreja. Se não vejamos, versículo 10, do versículo 2 ao versículo 10, eles estão tentando ajudar o rei e não conseguem. Primeiro, porque quem deu o sonho foi Deus. Segundo, porque a interpretação havia sido reservada por Deus apenas para Daniel. Deus queria, no capítulo 2, mostrar que os reinos dos homens são impotentes perante o seu trono. Eles tentam, mas não conseguem. Eles fazem pergunta, eles lamentam, eles justificam, eles generalizam. Versículo 10: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Faltou ler o Gênesis. Tem um jovem lá chamado José, que olhou para o faraó e disse: o meu Deus é o Deus que dá a interpretação. Faltou bater um papinho com Daniel, que trabalhava na mesma empresa que eles. Mas agora, como são impotentes, o máximo que eles podem fazer não há homem na terra que pode fazer o que o rei está pedindo. Agora a responsabilidade vai para o rei. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, a nenhum encantador, a nenhum astrólogo. O que o rei está pedindo é muito difícil. Na minha versão diz: é difícil demais. Outra generalização: ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, mas eles não estão entre nós. Que bonitinho, assumiram. Primeiro mentem, depois falam a verdade. Qual é a mentira? Os deuses podem revelar. Mentira. E a verdade? Eles não estão entre nós. Por quê? Porque não existem. Aqui está a causa da impotência dos reinos humanos. Dependerem de deuses, dependerem de ídolos, que por trás destes há influências demoníacas. Qualquer sistema, qualquer igreja, qualquer nação, qualquer reino que não depende do verdadeiro Deus será impotente diante de causas impossíveis. Esses homens revelam a impotência porque os deuses deles são falsos. Esses homens revelam a impotência do reino que eles fazem parte, porque eles não confiam no Deus de Daniel. Eles não conhecem, eles não têm experiência que Daniel tem, que a igreja tem. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão aos deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado. A impotência daqueles homens deixou o rei tão irritado, furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E agora, meu irmão, olha como é um reino organizado. Emitiu-se um decreto para que todos fossem mortos, versículo 13. E os encarregados da morte dos sábios na Babilônia, se os irmãos já leram, e eu sei que leram, o capítulo 1, diz que Daniel e seus amigos faziam parte do grupo dos sábios. O líder dos sábios, o mais capaz era Daniel. Então, porque o rei mandou matar todos os sábios, sem nem consultar Daniel, agora Daniel, seus amigos, estão debaixo do decreto. Foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de quem? Versículo 13, de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Perceba a prepotência de Nabucodonosor. Gera agora um perigo aos servos de Deus, e a impotência daqueles que os reis mais confiava colocou em risco a vida dos jovens de Deus. Se eles tivessem alguma capacidade, os outros sábios escapariam.
Mas como eles são incapazes de resolverem os problemas de seu líder, todos os sábios agora correm o risco de perderem a vida. Arioque, o comandante da guarda do rei, já está com a espada na mão. Diz o texto que ele se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando ele está preparado para matar os sábios da Babilônia, o texto diz que Daniel começou. Daniel foi a ele com sabedoria e prudência. Que coisa linda! O texto começa com a prepotência do reino dos homens. O reino começa com a impotência do reino dos homens. Mas agora, quando o problema, escute isso por favor, quando o problema se torna impossível, chega alguém que tem potência no reino de Deus. Quando não tem mais jeito entre os homens, quando todos daqueles entre sábios, astrólogos, feiticeiros, encantadores não conseguem mais resolver o problema, só alguém que faz parte de um reino celeste vai apresentar a solução. Arioque, quando se prepara para matar, Daniel vai até ele, e no versículo 15 Daniel pergunta: por que o rei emitiu um decreto tão severo? E Arioque explica o motivo para Daniel. O motivo vocês já me ouviram falar. Diante da explicação, Daniel diz: peça que eu tenha acesso ao rei, pois eu preciso de um prazo. O acesso ao rei foi concedido. Daniel entra diante do rei e pede um prazo. Não sei se você já lembrou para que Daniel pediu um prazo. Quando Daniel pede um prazo, olha o que ele diz no versículo 16: eu darei a interpretação. Olha a diferença, irmão. Os homens do reino de Nabucodonosor, que não fazem parte do reino de Deus, várias vezes disseram: é difícil, é impossível, não há homem que consiga. Mas o homem, o jovem de Deus, procura o rei e diz: me dá tempo, porque eu vou lhe dar a interpretação. Aleluia! Sabe o que é isso? Ousadia. Quem faz parte do reino de Deus tem coragem. Quem faz parte do reino de Deus tem audácia. Quem faz parte do reino de Deus não é covarde perante os governos humanos. Quem faz parte do reino de Deus não abaixa a cabeça para os problemas que os reinos dos homens causam. Os reinos dos homens causam problemas, Os reinos dos homens podem não assumir, mas são impotentes diante dos problemas da sociedade. É nesse momento que se levanta os que fazem parte do reino de Deus e diz: dá prazo, que a gente tem um segredo que sempre se resolve problema. Nos dá um prazo, eu vou repetir, nos dá um prazo que a gente tem um segredo que sempre nos ajuda a resolver problema. Como eu estou pregando na Assembleia de Deus, eu sei que você vai captar quando no versículo 16 a ele é dado o prazo. Olha o versículo 17 e 18. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos. Os falsos do reino dos homens estão contando problemas para ídolos. Daniel diz: eu vou procurar gente de oração, eu vou procurar gente que ora. Daniel procurou os amigos. Enquanto os falsos oram aos falsos deuses, quem faz parte do reino de Deus vai contar os problemas para aqueles que só se prostram diante do verdadeiro Deus. Daniel pediu prazo, porque ele queria fazer isso aqui, versículo 18. Meus amigos, o problema é que, como somos sábios, estamos correndo risco, vamos morrer se a gente não orar. Versículo 18: vamos rogar ao Deus dos céus.
Daniel, por que você disse para o rei que vai dar a interpretação? Porque eu tenho amigos de oração. Os sábios, os encantadores, resumindo, os macumbeiros, os amigos, olharam um para o outro e disseram: os deuses não respondem. Por que os deuses não respondem? Por que os demônios não falaram com eles? Porque o que vem de Deus, só quem é de Deus pode interpretar. O que vem de Deus, quem é natural não pode compreender. O Senhor fecha todos os acessos que demônios têm àqueles encantamentos que eles faziam. E agora, imagine Misael, Ananias e Azarias dentro de uma casa, amigos que oram. Jesus, levanta amigos que oram. Tem muito amigo de churrasco, tem muito amigo de videogame, tem muito amigo de novela. Amigo de novela, misericórdia. Tem muito amigo de fofoca, tem muito amigo de disputa, tem muito amigo de calúnia, tem muitos amigos de competições, mas está faltando amigos que oram. E me deixe usar uma expressão baiana: Deus vai passar uma vassoura santa nas suas amizades. Ele vai afastar de você quem chora com você, mas é lágrima de crocodilo, abraça, mas é abraço de tamanduá. Afasta Jesus o interesseiro, afasta Jesus o fofoqueiro, afasta Jesus o competidor e levanta gente de oração. Alguém está entendendo essa palavra? Que Deus nos dê amigos de orações. Agora nós temos a potência do reino. Primeiro temos a prepotência do reino dos homens, depois temos a impotência do reino dos homens. Agora nós temos a potência do reino de Deus. O que é a potência do reino de Deus? É crente que ora. Igreja poderosa é igreja que ora. Jovem poderoso é jovem que ora. Eu sempre digo isso, irmão. O diabo está derrubando, está criando laços, e os jovens se enfraquecem, sim. Todos nós temos fraquezas, mas um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Irmão, mesmo fraco, você não vai desistir do reino de Deus. Daniel estava com medo? Estava. Os amigos sentiram medo? Sentiram. E como é que a gente vence isso? De joelhos. De joelhos. Deixa eu falar aqui frases de grandes homens que levaram uma vida de oração. John Bunyan disse: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar antes que tenha orado. Hans Von disse: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Hudson Taylor disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Aleluia. Olha o que Sidney Baxter disse, isso me encanta: os homens podem zombar de nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos, nos desprezar, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Irmão, Nabucodonosor poderia ameaçar, mas nada ele pôde fazer perante aqueles jovens que estavam orando. Olha que coisa linda. Daniel procura os amigos e diz assim no versículo 18: vamos rogar ao Deus dos céus para que ele tenha misericórdia. Você consegue ver o equilíbrio dos que fazem parte do reino de Deus. Primeiro, ele tem ousadia. Ele diz ao rei no versículo de número 16. Daniel foi pedir ao rei que ele desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel disse ao rei: eu darei
a interpretação. Imagina o Daniel, pastor Rodrigo, saindo da presença do rei. Meu Deus, o que foi que eu disse? E agora ele vai procurar seus amigos e diz: vamos pedir o quê? Misericórdia. Ah, irmão, a potência da igreja não está na manipulação do pregador. A potência da igreja não está no neopentecostalismo que fica dizendo: determine, decrete, faça isso, faça aquilo, macumbaria gospel. Não, a potência da igreja é misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Eu ouso afirmar, goste quem quiser gostar, crente não determina, crente não manda, crente não decreta. Quem determina é Deus, quem decreta é Deus. Quem tem a palavra certa é Ele. Mas talvez já tenha alguém aí no YouTube, os netcrentes: mas Elias disse segundo a minha palavra. Pois é, tu só esqueceu de estudar Tiago 5. Antes de ficar em pé na presença do rei dizendo que não iria chover, Elias ficou de joelho e disse: Deus, fecha o céu, não deixa chover não, porque se Deus não travar, não trabalhar lá em cima, não adianta fazer nada aqui na terra. A vitória da igreja é na oração. Só quem ora está sentindo a presença que eu estou sentindo aqui. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33:3. Ah, irmão, Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus disse em Mateus 21:22: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Paulo disse em Romanos 12:12: sede perseverantes na oração. Enquanto o lema de muitos crentes é cessar de orar, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. É aqui que está a potência da igreja. Pode zombar de quem prega, pode zombar de quem canta, mas não zomba de crente que ora. Não zomba da igreja que ora. Não. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Eu não sei o tempo que tu tem de crente, eu não sei seu cargo eclesiástico na igreja, não sei o valor do teu dízimo, não sei quantos missionários tu sustenta. Só sei de uma coisa: tu estás de pé pela misericórdia. Tu és o que é pela misericórdia. Tu tens o que tens pela misericórdia. Se não fosse a graça, caído. Se não fosse a graça, pobre, cego, miserável, nu, inimigo de Deus. E a graça te colocou no reino celestial, te colocou no reino eterno, te colocou no reino poderoso. Alguém pode adorar o rei? Alguém pode adorar o rei? Bendito seja o Rei dos Reis, pela sua misericórdia. 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 Não era para estar aqui, mas quando você clamou por misericórdia, Ele disse: esse aí eu vou levantar. Oh Senhor, revela o sonho a Daniel. Revela o sonho, Senhor. Revela o sonho por misericórdia. Está preparado para dar mais um glória desse? Eu estou com a Bíblia aberta. Está preparado para dar mais um glória e um aleluia desse? Oraram. Versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel. Aleluia! Foi mais ou menos assim, ó. Eles estão aqui, revela. De repente Daniel se levanta igual a igreja fez. Quer ver? Misael, Ananias e Ananias está orando lá, pastor. Misael, Ananias e Azarias estão orando ali. Aí de repente Daniel se levanta bem aqui. Louvado seja o Deus do céu, cujo reino dura para sempre. Sua sabedoria e poder não tem fim. Ele muda tempo, Ele muda estação, Ele remove
promove rei, Ele estabelece rei, Ele revela o oculto, o escondido. Ele revela o que está nas trevas e com Ele mora a luz. Ai, irmão, Misael, Ananias e Azarias olhou um para o outro e disse: já desceu, o Pai já revelou, bora adorar, porque Ele controla todas as coisas. Por favor, todos vocês digam comigo: no reino dos homens tem prepotência e impotência, mas no reino de Deus tem potência e onipotência. Está no 20. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A Ele pertence a sabedoria e poder. Ele muda as épocas, Ele muda as estações, Ele destrona reis, Ele estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. O texto pode não ser a intenção de Misael, Ananias e Azarias, mas o texto trabalha em comparação com o reino dos homens e o reino de Deus, e os deuses da Babilônia e o verdadeiro Deus. É uma resposta aos astrólogos, feiticeiros, magos e encantadores. Ele está dizendo: a sabedoria que vocês não têm é porque o dono dela não quis dar a vocês. O conhecimento que temos é porque servimos o verdadeiro Deus, que é o dono de toda a sabedoria. Olha o que Daniel diz no 23: eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus dos meus pais, pois tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Nos revelaste o sonho do rei. Deus dá o sonho a ele, mas quando ele vai agradecer, ele envolve os amigos. Deus deu para nós. Eu coloquei a gente no problema, a gente orou junto, ele me contou o sonho, mas a vitória é nossa. Essa é a potência do reino de Deus, a nossa unidade na vitória, a glorificação junta ao soberano. Irmão, já está com sonho, Daniel? Já estou com sonho. Arioque, calma, paciência, macho. Versículo 24. Daniel foi falar com Arioque, que o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Olha o que Daniel diz, está no 24. Não mata os cabras não, não mata os sábios não, porque me leva lá no rei. Não, mas o rei mandou matar. Calma, rapaz, me leva lá no rei, porque eu tenho o sonho e tenho a interpretação. O meu Deus faz a obra completa. Eu tenho um sonho e eu tenho uma interpretação. Meu Deus do céu, o reino dos homens é esquisito. Olha o versículo 25. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: achei um homem. Foi Daniel que procurou ele. Isso aqui é o reino dos homens, o reino da expertise. Quando a honra é sua, eu quero tirá-la de você. E quem faz parte do reino de Deus? Está nem aí. Daniel diz: mentira, foi eu que procurei. Não, Daniel ficou na dele. Quem é não prova, é discernido. Achei um homem entre os exilados de Judá. Exilado é cativo. Ele não é astrólogo, ele é cativo. Ele não é mago, ele é cativo. Ele não é feiticeiro, graças a Deus. Ele é cativo. Ele não tem os títulos que os outros têm. Ele é cativo. Deus foi lá na casa dos cativos. Tem gente que pensa que já recebeu tudo que tinha que receber, é porque não conhece o texto. Agora quem conhece o texto sabe o que tem aqui para nós, irmão. Se segure não, se solte. Quando Daniel é levado por Arioque até o rei perguntou a Daniel: você é... Olha o reino, meu Deus, o reino dos homens
é cheio de glórias aparentes, né? O rei olhou para Daniel e disse assim: você é capaz de me contar o que vi no sonho e interpretar? Aí Daniel disse: nenhum sábio, nenhum encantador. Imagine, irmãos, macumbeiro tudo perto assim. Aí Daniel: nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum astrólogo pode te contar o que tu queres, mas há um Deus no céu. Aleluia! Existe um Deus do céu que revela mistérios. Você consegue se encantar com a grandeza desse Deus? Esquece agora a sua luta, a sua dor, seu problema. Você consegue se encantar com esse Deus? Aqui prometer carro, nem casa, nem namoro. Eu vim aqui lhe dizer que você serve a um Deus todo poderoso, soberano, criador do céu e da terra. Esse é o Deus que você serve. Ele pode fazer todas as coisas. Eu estou lhe dizendo que seu Deus não é falso. É vivo, é vivo, é vivo, é onipotente, é onisciente, é onipresente, é Deus do céu, é Deus da terra, é Deus do mar, é Deus aqui, é Deus da tua casa. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Os astrólogos têm deuses, os feiticeiros têm deuses, e Daniel está dizendo: eu só tenho um, único e verdadeiro, único e poderoso. E ele, sendo onisciente, mostrou a ti, ó rei, o futuro. Os astrólogos, feiticeiros, encantadores, os magos não conseguem, com seus contatos com demônios, mas o verdadeiro Deus revelou a ti o futuro. Olha como Daniel é dependente da misericórdia no versículo 30. Esse mistério não foi revelado a mim, porque eu sou mais sábio que os outros. Ele revelou para que tu saiba a interpretação do que vai acontecer no futuro. E o Senhor te pergunta: por que andas preocupada e preocupado, se o teu futuro está na minha mão? Eu cuido, eu zelo, eu determino, eu te dou sabedoria, eu afasto e trago de volta. Eu estou no controle.
Olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Sim, porque os reinos dos homens são grandes. Uma estátua impressionante. Sim, porque o reino dos homens impressionam. A cabeça era de ouro, Babilônia. O peito e o braço de prata, Medos-persas, que se unem no capítulo 6. O ventre e os quadris de bronze, Grécia, Alexandre o Grande. Pernas e pés de ferro e barro, Roma, o império misturado. Enquanto estavas observando, olha só, ele falou agora do reino dos homens. Vou repetir a estátua, que é o reino dos homens. Olha o reino dos homens: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris, bronze. Vai só descendo o nível. Pernas e pés, ferro e barro. Enquanto olhavas para a estátua, vistes que uma pedra desceu sem ajuda de mão de homem. Tu está encantado com a estátua, rei. E de repente surge uma pedra que desce sem mão humana puxar. O rei já está assim no trono, assustado. É verdade, Daniel, é verdade, foi isso mesmo. E de repente a pedra atingiu a estátua. Atingiu a estátua nos pés de ferro e barro. Olha o que é o reino dos homens, missionária Carla. Começa no ouro e termina no barro. Começa brilhando e termina apagado. Começa lá em cima, humilha todo mundo, xinga todo mundo. Pastor não presta, papai não presta, a igreja não presta. Eu sou o cara, o diabo leva lá em cima e de repente lança ele abaixo, porque o reino dos homens te faz subir, te faz crescer, para depois você cair. Mas no reino de Deus ele te humilha, mas depois te exalta e ninguém te derruba. Ninguém te derruba. Esse é o reino dos homens. Daniel está falando ao rei sobre as glórias do reino ou dos reinos dos homens. A legislação criada por Babilônia, cabeça de ouro, que é Nabucodonosor. O aperfeiçoamento da legislação que foi feita pelos medos e persas. O terceiro grande reino na história da humanidade, Alexandre o Grande. Pós esse momento aqui, os Jogos Olímpicos, a filosofia grega. E Roma, militarismo, estratégias de guerra, aperfeiçoamento de armas. Mas a grande estátua é esmigalhada pela pedra que desce. Eu vou ler sobre o reino dos homens. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó. Olha o reino dos homens. O vento os levou sem deixar vestígio. O tema que vocês passaram, Daniel está falando assim, ó. Os reinos dos homens vão desaparecer.
Mas a pedra que atingiu a estátua cresceu, 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 se tornou uma montanha e encheu toda a terra. A interpretação que eu dei para você está a partir do versículo 36, quando Daniel diz: ó rei, tu és rei de reis, o Deus do céu te deu domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais e as aves, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governador de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um reino inferior ao teu. Então surgirá um terceiro reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também esse reino destruirá e quebrará os outros. Como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e de ferro. Isso quer dizer, rei, que será um reino dividido, misturado, mas terá um pouco da força do ferro, embora ferro não se misture com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Está falando da característica do último grande império. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa, rei, que se farão alianças políticas por meio de casamentos, reinos humanos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, porque o ferro não se mistura com barro. Daniel está dizendo que todos os reinos destacados depois de Nabuco iriam ter seus momentos de glória. Mas escute isso, eu encerro, já fecho a Bíblia. Um rei passaria a glória para o outro. A Babilônia passaria a glória para os medos persas, medo-persas passariam a glória para a Grécia, a Grécia passaria a glória para Roma. Daniel está fazendo uma interpretação, mas a Bíblia faz uma comparação, porque enquanto os reinos dos homens passam suas glórias um para o outro, o verdadeiro rei do verdadeiro reino diz: a minha glória eu não dou a outro. A minha glória eu não dou a outro. No versículo 44 está dizendo que na época desses reis, que se firma e se cumpre na mistura da influência greco-romana, quando Cristo encarna, na época desses reinos, o rei dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que não será dominado por nenhum outro povo. Do que Daniel está falando? Da vinda do nosso Senhor Jesus. Um reino que começa com a sua encarnação e vai culminar na vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda parte do versículo 44, Daniel diz: todos os reinos desses reis serão destruídos, mas esse reino, o reino da rocha, o reino da pedra, permanecerá para sempre. Acabou a mensagem. E tu já entendeu que só existe um reino que permanece para sempre. A igreja pode contar com os reinos da terra. Depender não. Ela só depende do reino de céu. Por quê? Porque ela é na terra a extensão desse reino. Eu vou ler e aí você sabe o que é que tu faz. Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo. Apocalipse 11:17. Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, pois tomaste o teu grande poder e reinaste. Agora esse aqui é terrível. Apocalipse 19:6. Ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor Deus poderoso reina. Pai nosso no céu,
Fique em pé.